Mi nombre es Jesse Guimarães. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad UNITEP, Cosmo, en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando. Nosotros vamos a presentar un trabajo en la asignatura de patología especial con el docente Dr. Franklin Salas. Nuestro tema ahorita es enfermedades pericárdicas. Meu nome é Josivânia de Souza Pereira e para nós outros entender sobre a enfermidade do pericárdio, temos que saber o que é o pericárdio. Então, o pericárdio é uma membrana que envolve todo o coração, ou seja, é um saco que vai recobrir todo o coração. Aqui temos uma imagem do pericárdio que está envolvendo todo o coração. E mais acá temos uma imagem ampliada do pericárdio e das capas do coração. O pericárdio é uma membrana, né, que é dividida em duas capas. Uma é o pericárdio parietal, que é a parte mais externa, e a outra é o pericárdio visceral, que é aderracente ao epicárdio. E entre essas duas capas, nós vamos ter um espaço virtual que vai ter um líquido que é translúcido e fino, que contém mais ou menos de 30 a 50 ml na cavidade pericárdica. Este líquido é produzido pelo pericárdio visceral, então vai ser um líquido seroso. Esse líquido tem a função de lubrificar o pericárdio para que não haja um atrito na hora da contração e a relaxação do coração. E também vai evitar infecções aderracentes a outros órgãos. O pericárdio parietal ele é composto por fibras, né? Fibrose. Aqui é a camada fibrosa. E o pericárdio visceral é composto por células mesoteliais. A função do pericárdio é evita a dilatação brusca do coração durante o exercício físico e a hipovolemia, facilita o llenado auricular durante a sístole ventricular, facilita a relação entre o coração e os órgãos aderracentes do tórax, diminuindo a fricção entre eles. Também impede o desplazamento do coração e a cortadura dos grandes vasos. Impede a disseminação da infecção do pulmão e pleura ácida. Pericardite. Pericardite é uma inflamação do pericárdio, é uma enfermidade primária e secundária. Ela pode ser aguda, que são menor de 100 semanas, subaguda, que são de 6 semanas a 6 meses, e crônica, que são maior de 6 meses. Essa é uma enfermidade que afeta mais homens que mulheres. A etiologia infecciosa dessa enfermidade, ela pode ser por vírus, bactérias, fungos e parásitos. A etiologia não infecciosa podem ser por idiopáticas, por causas não específicas, no caso. Enfermidades de órgãos adjacentes, enfermidades metabólicas, enfermidades neoplásicas, enfermidades traumáticas. A clínica da periocardite, ela pode ser dolor torácico, do tipo constritiva, que empeora em la inspiração e posição do paciente. Roce pericárdio, dependendo do tipo de pericardites. Podem ter uma alteração em o eletrocardiograma. Dolor que pode irradiar para o ombro, coelho e espalda. Os tipos específicos de periocardite são: a mais comum é a idiopática,
que ela comete 80% de los casos, viral e purulenta. A purulenta, ela pode acometer por cirurgia torácica, pneumonia, empiema pleural, mediastinites. Os signos dessa enfermidade purulenta, ela é febre, escalafrios, sudoração noturna, dispneia, roce pericárdio e dolor torácico, eles normalmente são ausentes. Tamponamento cardíaco é frequente. E devido a esse tamponamento cardíaco, há o procedimento de pericardiocintese, que é um procedimento onde se realiza a retirada do líquido anormal da cavidade pericárdica, no caso. Aqui temos uma imagem de uma pericardite purulenta, onde observamos em um líquido amarelito, é uma imagem do coração. Meu nome é Gisele. Continuando falando sobre as enfermidades, sobre a pericardite, uma das mais comuns são as tuberculoses, que são processos bacterianos, né? E o risco maior são imunodeprimidos, que os sintomas são a febre, a dispneia, escalafrios, sudoração noturna, roce pericárdico e o dolor torácico normalmente são ausentes. E teremos que fazer uma análise de pericárdio, do líquido, que temos que saber se está translúcido ou purulento. E também teremos que fazer uma biópsia pericárdia com a prova de RCP, que são as proteínas C reativas. Acá podemos ver um coração que a maioria está calcificado, que estava muito purulento. E também ocorre muito a sua enfermidade urêmicas, que são associadas com a hemodiálise nos rins. E acomete um derrame hemorrágico e sobrecarga seu volume. E também tem a pós-infarto e a síndrome de Bresley, que geralmente são a pericardite secundária, e que também pode ocorrer uma neoplasia, e a metastases, que são as células de tecidos que vão comprometer, né, a célula de coração, e também tem as células cancerógenas. E falando sobre um pouco de diagnóstico, temos que falar sobre as manifestações clínicas que acontecem, os sinais e sintomas, mais do eletrocardiograma e ecocardiograma. Também temos que falar um pouco de tratamento, que é autolimitado, que é AINES e que geralmente são anti-inflamatórios não esteroides. E temos a prednisona e a colchicina. Olá, meu nome é Michela e eu vou falar um pouco sobre derrame pericárdico, que em condições normais, o saco pericárdico ele contém de 30 a 50 ml de líquido fluido, né? Algumas enfermidades, como neoplasias, infecções, enfermidades do colágeno ou radiação, eles podem ocasionar o derrame pericárdico, né? O derrame pericárdico, ele pode ser agudo, quando há um acúmulo de 200 a 300 ml desse líquido, ou pode ser o crônico, onde o acúmulo ele é lento, né? E esse líquido ele pode ser sangue, pode ser um líquido com pus, né? Ou pode ser um líquido seroso. A dor, geralmente, ele é assintomático, né? A dor ela é ocasionada quando ele é proveniente de uma pericardite, ele causa dispneia, náuseas, a plenitude abdominal e disfagia. O diagnóstico é feito na clínica, né, com
eletrocardiograma, raio-x e o ecocardiograma. Nesta imagem nós vemos o câmbio das dimensões, né, e a troca da silhueta cardíaca, né, onde nós podemos perceber o aumento de volume, né, comparado em condições normais. Nesta outra imagem nós podemos ver, né, a efusão pericardial, tamanho e o volume. O tratamento. O tratamento para o derrame pericárdico, ele consiste em tratar a causa base, né, para melhor resultado. Quando é um derrame de grado leve, o uso de fármacos como a aspirina, anti-inflamatórios, os esteroides como o ibuprofeno, corticosteroides como a prednisolona, reduzem a inflamação e os sintomas de la enfermidade. A pericardiocentese, né, para a drenagem do líquido. Se for um derrame pericárdico devido a um traumatismo, às vezes é necessária a cirurgia para reparar a lesão e extrair o sangue do pericárdio. A pericardiotomia ela é indicada para pacientes que têm o derrame pericárdico recorrente, né, e são sintomáticos. Para os pacientes assintomáticos, de causa desconhecida, podem requerer unicamente a observação. É importante lembrar que o acúmulo de líquido, né, no derrame pericárdico, ele pode ocasionar o tamponamento cardíaco. Por isso que é muito importante uma avaliação e um tratamento adequado. Bueno, continuando, me llamo Carolyn y voy a hablar un poquito de lo que es el tamponamiento cardíaco. Lentamente, el espacio pericárdico puede ser lleno de líquido entre 1 a 1.5 litros sin que esto cause la condición de tamponamiento. Pero como ocurre en algunos casos como el trauma, apenas 150 ml de líquido es capaz de promover el tamponamiento cardíaco. Entonces, tamponamiento cardíaco nada más es que el acúmulo de líquido en espacio pericárdico, aumentando así la presión intrapericárdica. El individuo que presenta el tamponamiento cardíaco puede tener disnea, que es la dificultad de respirar, puede referir un malestar torácico, puede presentar agitación, puede tener taquicardia, taquipnea. Y el signo más común encontrado en tamponamiento cardíaco es la tríada de Beck. ¿Qué es la tríada de Beck? La tríada de Beck es caracterizada por 3 signos, o sea, la hipotensión, la distensión de la yugular y lo abafamiento de la bulla cardíaca. Esto ocurre porque, como el pericardio está lleno de líquido, el retorno venoso de la sangre que viene de la cabeza no consigue adentrar al atrio, fazendo com que la yugular apresente distensión o turgência, como queira chamar. Las bulhas cardíacas não são tão audíveis como normalmente por conta do acúmulo de líquido em saco pericárdico, haciendo com que haga compressão da área cardíaca e promova a hipotensão arterial. Outro sintoma que se apresenta muito é o pulso paradórrico,
que está presente com a diminuição da pressão arterial sistólica e com a atenuação do pulso, sempre em la inspiração. O diagnóstico do tamponamento CACO pode ser realizado tanto pela clínica, como já disse, como por exames complementares, como o eletrocardiograma, onde vão apresentar alterações em complexo QRS, algumas arritmias atriais. Pode solicitar também o ecocardiograma, onde vai a observar o derrame pericárdico, assim como as disfunções miocárdicas, disfunções valvares, e também é possível ver em radiografia de tórax, onde vamos ver uma área cardíaca aumentada, ou seja, uma cardiomegalia. E o tratamento do tamponamento cardíaco seria a pericardiocentese, ou seja, uma punção em um saco pericárdio para retirar esse líquido que está acumulado. Graças. Dentro das enfermidades da pericardite, da pericardite constrictiva, tá bem? O que é a pericardite constrictiva? Se desenvolve um tecido fibroso e calcificado entre as duas capas, a capa visceral e a capa parietal, dentro do pericárdio seroso. O que vai ser? Com o decorrer do tempo, quando está sendo este processo de se desenvolver, o tecido que está cicatrizado vai se contrair e interferir diretamente no drenado ventricular, pode reduzir diretamente também o débito cardíaco, o gasto cardíaco que nós temos, pode também ter um espessamento fibroso, tá bem? Isso ocorre muito dentro do processo de inflamação clínica, inflamação crônica, perdão. Outro caso também está muito associado à pericardite constritiva com a pericardite tuberculosa. Por quê? A Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo, tem muita facilidade em migrar para outros órgãos, que nós podemos chamar de tuberculose extrapulmonar. No caso do coração, a bactéria pode migrar dentro do pericárdio e ocorrer então a pericardite tuberculosa, também que é considerada uma tuberculose extrapulmonar. Outro caso são os fatores clínicos. O paciente pode estar com fadiga, mal-estar, tolerância reduzida aos exercícios, não quer nada fazer exercícios físicos, tá bem? E também tem uma progressão à insuficiência cardíaca, tanto direita como esquerda, tá? Um signo muito sencillo que nós podemos mirar é o signo Kussmaul no paciente, que é isso. O signo de Kussmaul, durante a inspiração do paciente, tá bem? Quando tem uma hipertensão ventricular, uma hipertensão ventricular, o paciente quando inspira, a vena jugular vai aumentar, vai estender seu tamanho. E isso é muito característico dentro da insuficiência cardíaca, principalmente quando se tem a pericardite constrictiva, tá bem? Pode volver, por favor? E o novo pericárdico, o que é o novo pericárdico? Durante a auscultação que o examinador está fazendo, pode escutar ruído que está ocorrendo durante o processo de pericardite constrictiva, devido a uma descompensação da aurícula que está com a função aumentada. Então, durante o processo de auscultação, se pode escutar isso. Outro caso é o tratamento medicamentoso. Não é muito comum o tratamento medicamentoso, se pode lhe dar ao paciente os glicocorticoides, são os anti-inflamatórios esteroidais, para diminuir o volume que está sendo retenido dentro do saco pericárdio, entre o pericárdio visceral e parietal. E realmente os pacientes são mais recomendados a retirada do pericárdio, que é a pericardiosectomia, que le saca o pericárdio do paciente. Acá nosotros tenemos un resumen en la pantalla de todo lo que fue hablado dentro del tema de enfermedad pericárdica, ¿no es? Acá, por ejemplo, está dividido la pericardite aguda, la pericardite crónica, ¿no es? Y cómo está ocurriendo y dónde se ocurre. Puede ser una supurativa, una gaseosa, una hemorrágica, adhesiva, constrictiva, que hoy hablé, ¿no es? Entonces, hay muchos casos. Por ejemplo, acá en la serosa,
en la etiología de la cirrosa dentro de la pericarditis aguda, un paciente que tiene una inflamación no infecciosa puede generar a través de una fiebre reumática, un lupus, un sistema urémico, ¿no es? Otro caso puede ser también, dije, la gaseosa, que tienen un origen por personas que están contaminadas con una bacteria, micobacteria tuberculosis, que está en una enfermedad tuberculosis. Entonces, por micosis no es muy común. Y no puedo olvidar que dentro de la constrictiva que yo hablé, que en algunos casos puede tener con una enfermedad, a través de la enfermedad que es la tuberculosis, no es muy común en algunos países. Por ejemplo, en África, algunos países tienen, en Sudamérica también, entonces no es común en todos los lugares también. Acá está la referencia bibliográfica que nosotros usamos. Fue la patología estructural y funcional de Robbins et Gaudrin, 2017, que fue la 9ª edición, también, el capítulo 12. Y también la fisiopatología de Port, Grossman y Port, también, que también la 9ª edición, capítulo 32. Muchas gracias.